Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade às alterações ou distúrbios circulatórios, ou seja, as alterações que acontecem nesse sistema, de distribuição de sangue e energia e oxigênio para todo o corpo. Nessa videoaula nós vamos falar sobre hemorragia, trombose e embolia. Vamos começar falando da hemorragia. Então, hemorragia, por conceito, é a saída de sangue do espaço vascular, ou seja, vasos ou do próprio coração, para um compartimento extravascular, que pode ser para cavidades, para o intestício, ou seja, aquela matriz extracelular, ou para fora do organismo mesmo, né? Bom, quanto à localização, nós vamos dividi-la em hemorragia externa, que o próprio nome diz, para fora do organismo, ou hemorragia interna, para dentro, da matriz, para dentro de cavidades, enfim. Bom, quanto à integridade da parede do vaso, a gente vai dividir hemorragia por Rex, que é quando há uma ruptura da parede do vaso, ou hemorragia por diapedese. Não há essa ruptura e o sangue, as hemácias costumam sair individualmente, da parede do vaso, pelo afrouxamento da membrana basal. Essas hemácias saem de forma individualizadas. Aqui fica óbvio que a hemorragia por diapedese acaba sendo uma hemorragia às vezes mais difícil de detecção do que a por Rex, onde geralmente o sangue sai em maior quantidade, o que alguns falam até em jato, sai em maior quantidade devido à ruptura da parede do vaso. Nós vamos chamar de petequias aquele tipo de hemorragia que a gente chama de puntiforme. Você tem na pele ou em qualquer outro órgão a hemorragia acontecendo e macroscopicamente falando a gente consegue observar de 1 a 2 milímetros de diâmetro. Então são pontos, como se fossem pontos ou cabeças de alfinete ali. Então são pontinhos, daí hemorragia puntiforme ou petequiais. São mais esparsas. Quando essas hemorragias puntiformes ali, elas acabam se coalescendo, se juntando até aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, a gente vai falar que essa hemorragia a gente chama de púrpuras. Então esse termo, além dessa questão da localização, ele também é utilizado para descrever um quadro hemorrágico generalizado. Quando a gente tem, por exemplo, uma púrpura trombocitopênica. Então aqui eu estou me relacionando à causa, que é uma baixa quantidade de plaquetas, levando aí a esse quadro hemorrágico. Outro tipo de classificação ainda morfológica, macroscópica, são as sufusões. Então, também chamadas de máculas hemorrágicas, ou seja, são manchas. Mancha é quando você tem uma alteração de cor numa determinada superfície sem aumento de volume. Então, é uma mancha, uma mudança de cor. Também refletem, então, essas áreas difusas, planas e irregulares. Elas também podem ser chamadas de equimoses. Quando há um aumento de volume, uma coleção circunscrita de sangue, a gente vai chamar de hematoma. Então percebam que, via de regra, muitas pessoas utilizam o termo hematoma de forma errada. Aquele trauma, aquela pancada que gera aquela mancha, que nós já conversamos lá na aula de pigmentações, que vai mudando de cor, aquilo é equimose ou sufusão, mas não é hematoma. Hematoma precisa haver um aumento de volume, uma coleção de sangue realmente. E apoplexia é um termo que a gente utiliza para falar de uma hemorragia maciça, grave, intensa e que geralmente leva a uma destruição do órgão que está acometendo, Então, geralmente está relacionada a manifestações mais graves. Então aqui só para mostrar, nesses esquema que seriam as petequias, então são pontinhos aí, aqui a gente está mostrando a pele, que é um local de fácil observação, e aqui a gente está mostrando a púrpura, que seria uma área, um diâmetro um pouquinho maior do que as petequias. Ainda mostrando um pouco de imagens, então a gente tem a equimose, então geralmente as pessoas chamam isso de hematoma, Então a equimose ou sufusão ou mácula hemorrágica, que a gente vai observando aí a mudança de cor em detrimento da alteração que ocorre lá na fração M, que vai sendo metabolizada pelos macrófagos locais. Então, você tem o roxo, você tem o verde da verdina, depois você tem ali uma coloração
coloração mais amarelada, mais relacionada à hematoidina, que é aquela prima lá da bilirrubina. E aí, por fim, você acaba tendo uma coloração mais castanhada, dourada, que é a permanência da hemosiderina, que é o pigmento também derivado da quebra de hemácia que contém ferro. Então, uma retrospectiva aí dessa mancha, né? Dessa equimose. Hematoma, tá vendo? Aqui eu tenho uma coleção. Então, é muito comum, por exemplo, o hematoma subdural, em decorrência de um trauma. Então, aqui a gente está vendo essa imagem, né, do professor Malthus, de uma necropsia, mostrando aí a presença desse hematoma subdural, né, onde foi feito aí a exteriorização do cérebro, né, no processo de necropsia. E aqui a gente observa as petequias, então pode ser vários pontinhos, né, comum, por exemplo, quando você faz o teste de garrote, então você garroteia um determinado local para ver se tem uma fragilidade capilar naquela região, como pode acontecer, por exemplo, na dengue, né? No exemplo da dengue hemorrágica. Então, aparece ali pequenas petequias. Bom, ainda temos mais nomenclaturas específicas relacionadas à hemorragia quanto à localização, onde esse sangue está. Então, por exemplo, essa imagem a gente vê um sangramento nasal. É muito comum nesse tempo seco, né, o ressecamento das mucosas, e a gente tem esse sangramento espontâneo nasal, que a gente vai chamar de epistaxe. Então, epistaxe é o sangramento pelas fossas nasais. Hematêmese é quando você tem sangue no vômito. Hematúria, sangue na urina. Hemoptise, expectoração de sangue. O duro dessas nomenclaturas é que nem sempre obedece, né, esse fixo hemo, hema, e às vezes a gente tem coisa como a epistaxe, que não tem nada a ver, ou a melena, por exemplo, que é quando você tem sangue nas fezes. E eu lembro que eu também comentei isso na aula de pigmentação, que esse sangramento aqui é aquele sangue que a gente chama de sangue pisado, ou sangue tipo borra de café, que é o sangue proveniente da hematina, que é quando você tem a ação de um ácido forte na quebra daquelas hemácias. Então, a melena é o sangramento nas fezes, mas não o sangue vivo, aquele sangue com grande quantidade de hematina. A menorragia, que é quando você tem uma menstruação prolongada ou em grande quantidade em intervalos regulares. E aqui a gente tem várias outras nomenclaturas, tá? Não dá nem pra gente comentar todas elas. A própria menstruação é um nome, né? É uma nomenclatura que se dá à saída de sangue de forma fisiológica, mensal, em decorrência da descamação do endométrio. Então, menorragia, tem a metrorragia, que também é a saída de sangue do útero, só que não no período menstrual, né? Então, de forma, sem ser no período menstrual, então seria a metrorragia. Então, são várias as nomenclaturas aí relacionadas à questão da hemorragia. Importante para a clínica, né? Etiopatogênese. Então, o que pode levar à saída de sangue do espaço vascular para fora? Então, a primeira coisa que a gente pensa é na alteração da integridade da parede vascular. Ou seja, se eu corto um determinado local, vai ter sangramento, né? Vai ter a ruptura daquele vaso e a saída de sangue. Bom, no que diz respeito às alterações dos mecanismos de coagulação sanguínea, aqui a gente está falando de elementos que formam o sistema de coagulação. Tanto o sistema de coagulação quanto o sistema de fibrinólise, que é a quebra da fibrina que é formada no processo de coagulação. A gente fala daqui a pouquinho sobre isso. Então, se eu tenho diminuição dessas proteínas plasmáticas relacionadas a esse processo, há uma possibilidade de sangramento. Ou também pode ser porque as plaquetas estão alteradas, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Então, a redução da quantidade de plaquetas, que são aqueles fragmentos de células que são provenientes do megacariócito, então não tem núcleo, são pequenos fragmentos de células contendo fatores pró-coagulantes que agem no primeiro momento para parar o sangramento, né? Então, a diminuição da quantidade de plaquetas a gente vai chamar de trombocitopenia. E outros mecanismos que são complexos, onde você tem ali a mistura de mais de um deles, como por exemplo acontece na dengue hemorrágica, onde os mecanismos não são todos elucidados ainda. Bom, em relação às consequências e complicações
da hemorragia, é óbvio que a gente precisa pensar que tipo de hemorragia, né? Porque eu estou falando que desde um pequeno corte na mão é hemorragia, até uma ruptura de uma carótida é hemorragia. É óbvio que essas duas situações completamente distintas que eu coloquei aqui, acaba me dando consequências e complicações distintas, né? E também em que pessoa que está acontecendo isso, né? Então, se eu estou falando de um pequeno corte aqui, provavelmente o próprio organismo dá conta, com o processo hemostático, de parar aquele sangramento. Complicação, consequência praticamente nula. Agora, se eu estou falando de uma ruptura de uma aorta abdominal, por conta de uma ruptura de um aneurisma, né? E que você tenha saída aí para dentro da cavidade, né? Que a gente vai chamar de hemoperitônio, uma grande quantidade de sangue, você acaba tendo uma redução muito drástica do volume sanguíneo, o que pode levar a um choque hipovolêmico. Então vejam, o que eu estou falando é que não é qualquer tipo de hemorragia que pode levar a um choque hipovolêmico. Então a gente vai falar disso numa outra aula. Aqui é só para a gente antecipar que é uma complicação quando você tem uma perda muito grande de sangue. No caso da anemia, então é óbvio que num paciente politraumatizado, eu não vou estar preocupada com a questão da anemia, e sim com um choque hipovolêmico. Mas numa mulher daquelas que a gente comentou sobre a menorragia, que é um período menstrual prolongado, de forma crônica, né, persistente ali, por desordens ali hormonais, por exemplo, enfim, ou uma endometriose, não estou pensando na causa, mas o fato é que ela tem uma perda de sangue mais constante. Então, nessa mulher eu vou preocupar muito mais com a anemia do que com o choque hipovolêmico. Então, é relativizado em relação à causa, né, para que a gente consiga pensar nas consequências e complicações. A asfixia. Então, a asfixia é quando você tem a saída de sangue de determinada forma que acaba gerando uma interrupção do fluxo respiratório. Então, não é qualquer hemorragia que vai dar como consequência a asfixia. Então, o tamponamento cardíaco é quando há uma ruptura de um pequeno vaso, ou uma coronária, por exemplo, que acaba levando à saída de sangue pro pericárdio, para aquela cavidade. Então, a gente tem o que a gente chama de hemopericárdio. E aí, esse hemopericárdio acaba fazendo com que haja uma diminuição da contratibilidade do coração. Então, esse sangue, nesse espaço virtual, ele acaba que meio que abafa esse coração e você acaba tendo uma alteração, uma insuficiência cardíaca, um tamponamento cardíaco, que acaba podendo levar a outras consequências mais graves, como, por exemplo, até um choque cardiogênico. Também a hemorragia intracraniana, né, que é uma hemorragia importante, sobretudo em relação ao local nobre que a gente está falando, né? Se eu falei que o edema, a gente não tem espaço, né, para distensão, para hemorragia é a mesma circunstância. Aqui. Então, nesse caso, a gente está falando dos acidentes vasculares hemorrágicos, né, que obviamente vai trazer consequências graves para essa região. Aqui a gente está vendo a ruptura de um microaneurisma, né? Aneurisma é quando você tem uma má formação vascular, né? Uma barriguinha desse vaso aí, que acaba podendo romper por um pico de pressão arterial, por exemplo. Então você tem uma ruptura do vaso e aqui a gente está vendo hemácias fora desse vaso na massa encefálica. O que é importante a gente chamar atenção aqui nessa imagem histológica é que as hemácias estão vermelhinhas, ou seja, elas estão íntegras. Eu posso inferir aqui sobre uma hemorragia recente. Caso essa hemorragia fosse mais antiga, lembra que essas hemácias elas iam sendo modificadas até formar os pigmentos de hemosiderina. Bom, aqui a gente fala sobre hemostasia, mas para ajudar a recordar dos aspectos fisiológicos. Uma vez que a hemostasia não é alteração, hemostasia é o processo fisiológico envolvido com a fluidez do sangue e com controle de sangramento quando há uma lesão vascular. A hemostasia, ela trabalha de acordo com o tripé. Primeiro é a parede vascular, a integridade dessa parede vascular. Lembrando lá que o vaso sanguíneo, ele tem uma camada interna, uma camada média e uma camada externa. A camada interna ela é feita pelo endotélio, que é o epitélio de revestimento, que tem uma função extremamente importante, não só de revestir, de proteger, mas uma função constitucional, inclusive produtiva,
dióxido nítrico, tromboxano, que faz com que mantenha a fluidez desse sangue. Outro ponto é a quantidade ou a qualidade das plaquetas. Então, as plaquetas são fragmentos de células contendo no seu interior uma grande quantidade de fatores procoagulantes. Então, essas plaquetas são anucleadas, elas costumam ter na sua membrana plasmática uma carga elétrica negativa, então elas se repulsam entre si, justamente para evitar qualquer tipo de agregação indevida, porque uma vez que essa agregação acontece, ela tem um motivo, que é o processo hemostático. Então, a quantidade de plaquetas é importante. Então, geralmente na corrente sanguínea, o indivíduo adulto tem em torno de 400 mil, 500 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Então, dependendo da diminuição disso, a gente pode começar a ter já hemorragias espontâneas. O sistema de coagulação é outra parte do tripé. Então, faz parte as proteínas plasmáticas relativas ao processo de coagulação sanguínea. Vamos falar um pouquinho dele. Olha, nessa imagem do Robbins, ela mostra algumas etapas. Então, aqui, uma vez que você tem uma lesão vascular, a primeira coisa que ocorre geralmente é uma vasoconstrição reflexa, para ajudar a fazer um certo fechamento e impedir a saída de sangue. Essa vasoconstrição ela não é tão eficiente, então ela é só nesse início. Então percebam que o endotélio ele foi lesado, o sangue obviamente está saindo aqui, né? Tem um processo hemorrágico. Nessa exposição do conjuntivo, a gente expõe um fator que a gente chama de fator de von Willebrand. Esse fator é um fator agregador de plaquetas, é um fator de adesão. Então, quando esse fator ele é exposto, então perceba a importância da integridade da parede do vaso. Então, o endotélio não tem mais, o conjuntivo é exposto, esse fator é exposto e esse fator faz com que haja adesão plaquetária. Então, a gente percebe aqui nessa letra B, esses fatores aqui sendo expostos e essa plaqueta sendo aderida. Uma vez que a plaqueta ela se adere a esse fator de von Willebrand, ela começa a fazer o seu processo de ativação. Então, uma vez essa plaqueta ativada, ela libera grânulos procoagulantes. Então, dentro desses grânulos aqui, a gente tem, por exemplo, ADP, tromboxano A2, que acaba fazendo com que haja mais agregação plaquetária. Então, eles promovem mais adesão plaquetária, que a gente vai chamar de hemostasia primária, que é a formação de um primeiro tampão. A ideia é tampar esse buraco mesmo, né? Então, é um primeiro tampão que a gente vai chamar de tampão plaquetário primário. Esse tampão plaquetário primário, ele é instável. Então, concomitantemente a isso, a gente tem a ativação da cascata de coagulação. A gente percebe nessa outra imagem a segunda fase da hemostasia. Então, a segunda fase é a ativação do sistema de coagulação. Então, o sistema de coagulação ele vai ser ativado tanto pelo colágeno tecidual, que está aqui embaixo, acho que dá para ver nessa outra imagem, tá vendo? O colágeno sendo exposto aqui. Esse colágeno a gente vai perceber que vai ativar a via que a gente chama de via intrínseca da coagulação. Ou seja, significa que uma vez que expõe o colágeno, é um fator que determina a ativação de uma cascata de proteínas plasmáticas que vão culminar com a formação da fibrina, que é essa proteína que é insolúvel e é como se fosse uma cola ali que vai agregando e solidificando e estabilizando aquele tampão plaquetário primário. Tanto pela exposição do colágeno quanto pela ativação desse fator tecidual, que vai ser derivado de uma molécula que a gente chama de tromboplastina, que é devido aí a qualquer alteração nessas células endoteliais. Então, você acaba tendo a ativação da via que a gente chama de via extrínseca. Então, as duas vias, elas acabam fazendo com que haja a ativação da trombina. A trombina, por sua vez, vai fazer com que o fibrinogênio, que é uma proteína solúvel em meio aquoso, se transforme numa proteína insolúvel, que é a fibrina. Então, ela estabiliza esse tampão. E aí a gente imagina que esse processo, ele acaba se perpetuando, né? Então, chama mais plaquetas, que chega, que ativa mais plaquetas, libera mais fator procoagulante. Então, a ideia é que vai se formando um trombo. Então, vai se formando um processo que vai fechando isso aqui.
Então, com o tempo, há a liberação de um fator que vai começar a cascata de fibrinólise. Ou seja, eu preciso ter algum contrapeso para que não haja, de forma inadvertida, o fechamento desse vaso. Então, aqui a gente já consegue perceber o fino equilíbrio da balança entre isso aqui, entre a hemorragia e o outro processo que a gente vai falar que é a trombose, percebe? Então, continuando. Então, a liberação, né, de fatores ativador de plasminogênio tecidual. Então, o plasminogênio, ele também é uma proteína plasmática que, quando ativado, ele se transforma em plasmina, e a plasmina, ele acaba degradando a fibrina. Então, no momento mais posterior, a plasmina ela vai desfazendo esse trombo até dar tempo de você ter uma recomposição desse endotélio e fechar esse espaço. Então, isso é de forma fisiológica, né? Então, a gente percebe esses eventos que acontecem para que haja a parada do sangramento. Bom, aqui é uma cascata de coagulação, né? Não dá para a gente entrar a fundo, mas eu queria que vocês percebessem, através dessa cascata, que tanto pela via extrínseca, que é aquela tromboplastina que eu comentei, também chamada de fator tecidual, ou fator 7, tá vendo aqui? Ou pela via intrínseca, que é pelo colágeno, principalmente, que é o fator 12, a gente tem a ativação de uma cascata enzimática, que uma ativa a outra, que se torna ativada, que ativa a outra, na presença de cálcio. Então a gente precisa de cálcio para esse sistema estar acontecendo, tá vendo? Todas essas reações químicas em cascata, né? Essas proteases plasmáticas, elas vão sendo ativadas e elas vão chegar numa via comum, que é a ativação do fator 10, que uma vez ativado, vai pegar a protrombina, que é uma proteína plasmática inativa, transformando-a em trombina. A trombina pega o fibrinogênio, que também está no plasma, e o transforma nessa proteína insolúvel, que é a fibrina, mais estável. Então, ela vai fazendo essa fibrina e vai fechando esse tampão. Então, esse é o sistema de coagulação, ou seja, o que eu quero? No final das contas, seja por uma via extrínseca ou intrínseca, significa que houve uma lesão vascular, eu quero fazer fibrina para que estabilize aquele tampão plaquetário. Então, uma coisa depende da outra. E nessa imagem aqui, a gente tem um pouco dos mecanismos que regulam essa coagulação e a fibrinólise, que seria a quebra dessa fibrina, né? Para que a gente tenha aí também um contrapeso e não um exagero desse processo. Então, o fator ativador de plasminogênio tecidual, ele acaba sendo ativado, que faz com que o plasminogênio ele se transforme em plasmina, que vai degradar a fibrina. Então, esse é o processo. Olha, a gente acaba fazendo uma regulação, como eu comentei anteriormente. Bom, existem alguns métodos laboratoriais que são utilizados para avaliar essa capacidade hemostática, como o hemograma, onde a gente pode fazer a contagem das plaquetas, o tempo de sangramento, o tempo de trombina, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, prova do laço. Todos eles nos dão aí um diagnóstico a respeito dessa capacidade de fazer o processo hemostático. Bom, então o que é diátese hemorrágica? Seria a tendência para sangramento sem causa aparente, ou seja, hemorragias espontâneas ou hemorragias mais intensas ou prolongadas após um traumatismo. Quais as possíveis causas? Em cima daquilo que a gente conversou, ou seja, a normalidade da parede vascular, né? Se eu tenho um afrouxamento dessa parede vascular, se eu tenho uma dificuldade, uma diminuição, por exemplo, de vitamina C, que faz o colágeno, eu tenho um colágeno inadequado, então eu tenho uma fragilidade capilar. Então, essa normalidade da parede vascular faz com que eu tenha a possibilidade de sangramento. Em relação às plaquetas, aqui eu obviamente estou falando da diminuição de plaquetas. Então, em determinada quantidade de plaquetas, eu já tenho sangramentos espontâneos. Por exemplo, com 20 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, a gente já começa a ter hemorragias gengivais, hemorragias espontâneas, petequias aparecendo. Então, diminuição da quantidade de plaquetas, que a gente vai chamar de trombocitopenia ou plaquetopenia. Alteração no sistema de coagulação, obviamente para menos. Pegar aquela cascata de coagulação que eu mostrei, a falta de um daqueles fatores interfere no processo da formação da fibrina e faz com que eu tenha uma dificuldade na estabilização daquele tampão e favoreça o processo hemorrágico.
Então, é a diminuição da ação desse sistema de coagulação. Então, a gente tem aqui doença como doença de von Willebrand, que são doenças genéticas, as hemofilias, e também alterações no sistema fibrinolítico. Só que aqui, obviamente, eu tenho que ser uma alteração para mais, ou seja, forma um tampão e eu, alteradamente, para mais, eu acabo degradando aquela fibrina de forma exagerada. Então, o sistema de coagulação tem que estar diminuído e o sistema de fibrinólise tem que estar aumentado para que a gente esteja falando do quadro de diátese hemorrágica. Muito bem, vamos falar agora o oposto, o outro lado da moeda, que é a trombose. A trombose, portanto, é um processo agora patológico caracterizado pela solidificação do sangue dentro do vaso ou do coração no indivíduo vivo. Essa informação é importante porque uma vez que o indivíduo morre, há um processo de coagulação sanguínea que a gente não chama mais de trombose. Então, trombose é o disparo do processo de coagulação de forma patológica no indivíduo vivo e que obviamente vai formando uma massa solidificada de sangue e que vai levar a consequências que a gente vai discutir na próxima aula, que é a redução do fluxo de sangue, a isquemia e eventualmente o processo de morte celular causado por essa isquemia, que é o infarto. Então aqui a gente já está dando cenas dos próximos capítulos aí para a próxima aula, né? Muito bem, então a trombose, a sua etiopatogênese está ligada basicamente àquela tríade também. E aí Virchow, que é o pai da patologia moderna, ele determinou esses três pontos importantes, esse tripé relacionado à etiopatogênese da trombose. Um é a lesão endotelial, ou seja, uma vez que há lesão do endotélio, que expõe o conjuntivo, fator de von Willebrand, ou a ativação do fator tecidual, ou há, por exemplo, uma disfunção desse endotélio, diminuindo a quantidade de óxido nítrico, enfim, que acaba gerando uma diminuição da fluidez do sangue, ele acaba levando a um quadro de hipercoagulabilidade do sangue. Então, essa lesão do endotélio favorece um quadro de hipercoagulabilidade sanguínea. Aqui também nesse quadro está a possibilidade do aumento desses fatores, no aumento da quantidade de fibrina, enfim, né? São quadros hipercoaguláveis. Outra situação que está fazendo parte desse tripé é a alteração do fluxo sanguíneo. Lembra quando a gente falou na primeira aula de distúrbios circulatórios, nós falamos sobre o fluxo laminar? Aquele fluxo laminar ele tem um motivo importante de existência, que é preservar esse endotélio. Lembra que a gente tinha lâminas, ou seja, camadas, onde a velocidade era diferente. A velocidade do centro ela é mais rápida e os elementos figurados geralmente estão no centro. Então, quando você tem uma alteração do fluxo sanguíneo, tanto para mais, um aumento do fluxo, quanto para menos, gerando uma estase, uma parada do sangue naquele leito vascular, você acaba gerando uma certa turbulência sanguínea. E essa turbulência sanguínea modifica aquele fluxo laminar. Então significa que a gente começa a ter plaquetas e células, elementos figurados do sangue ali, com maior contato e gerando a possibilidade de lesão endotelial, que por sua vez favorece o processo de hipercoagulabilidade. A lesão endotelial também pode gerar a alteração desse fluxo sanguíneo, que também altera a questão da coagulabilidade. Então é esse tripé que, uma vez disparado, ele aumenta a probabilidade, o processo de formação de trombo, que é a solidificação do sangue dentro do vaso sanguíneo. Percebam que geralmente você tem uma área de contato desse começo do processo. Então o trombo ele vai ter uma área de início, uma área que é fixa, uma área ligada intimamente à parede do vaso, e ele pode crescer dependendo dos fatores que estão acontecendo ali. Então aqui a gente vê uma imagem mostrando uma artéria normal, uma aorta normal, e aqui a gente está vendo uma aorta, nessa região abdominal aqui, né? A gente está vendo essa barriguinha aqui dessa aorta, que é a região de aneurisma. Então, tanto essa área de bifurcação quanto a área de aneurisma são áreas propensas àquela área de turbulência sanguínea. Então, a gente começa a pensar em possibilidades que aumentam a probabilidade, vai aumentando fatores naquele indivíduo que aumenta a possibilidade de formação de trombo. Então, é uma área que já é mais propensa, é um indivíduo que eventualmente tem uma outra circunstância que aumenta a probabilidade, como
um determinado medicamento, como por exemplo o tabagismo, que faz uma disfunção endotelial que aumenta a chance de trombose, né? Se você pegar a carteirinha lá de cigarro, você vai ver que tem lá formação de trombo como algumas das possíveis doenças, inclusive com amputação de membro. Então, por que amputação de membro? Porque a perna também já é um lugar mais favorável para a formação de trombo, porque você já tem uma dificuldade de retorno venoso, percebe? Então são coisas que vão somando, favorecendo o processo da formação de trombose. Aqui a formação de um trombo em veia profunda, que é um local muito frequente de formação de trombo. Então a gente vê aqui fases, né? Então lembra lá das válvulas, né, venosas, que esses lugares, via de regra, já é um lugar de fácil produção de uma certa turbulência, que no indivíduo mais rígido, com a boa circulação sanguínea, com a boa estrutura vascular, isso tende a ser mínimo. Mas é uma área que pode começar esse processo. Então, essa turbulência começa, há uma mudança daquele fluxo laminar, há uma exposição do endotélio, há ativação e agregação plaquetária, e aí pronto, a gente começa a formar essa massa solidificada do sangue, que tende a aumentar. Então, ela vai aumentando, aumentando, e aqui no caso das veias de forma retrógrada, né? Então, você tem uma área de cabeça e uma área de cauda. Então, você tem uma área que vai aumentando essa massa sólida de sangue dentro desse vaso. Mas existem alguns estados, então, que a gente chama de estados hipercoaguláveis, de risco de trombose. Alto risco ou baixo risco, mas de risco de trombose. Por exemplo, pessoas com repouso ou imobilização em leito prolongado por muito tempo. Então, paciente pós-cirúrgico, paciente acamado, que fica na mesma posição há muito tempo, há muita possibilidade de você ter uma parada daquele fluxo sanguíneo, que a gente chama de estase. E aí a gente tem a hiperemia, congestão, que leva tanto a edema, quanto também aqui a essa desestruturação desse fluxo laminar, aumentando a possibilidade de trombo. Então, infarto do miocárdio, o paciente com câncer, válvulas cardíacas protéticas, são pacientes de alto risco de trombo. Então, há que se fazer intervenções aqui, evitando essa trombose, seja com anticoagulantes, seja com a questão de uma deambulação, ou seja, uma movimentação mais precoce possível, movimentação das pernas, para evitar esse processo. Baixo risco de trombose, que é, por exemplo, estado hiperestrogênico, como na gravidez, o uso de contraceptivos orais, o tabagismo, a anemia falciforme, né, que faz com que as hemácias fiquem enrijecidas, então aumente a viscosidade. Lembra? Quanto mais viscoso, mais lento é esse sangue, então mais parado ele fica. Então são quadros de hipercoagulação. O trombo pode ser classificado de acordo com a sua localização em arterial, venoso, cardíaco ou capilar. O próprio nome indica, né? Dependendo do local. Ele também pode ser classificado quanto à obstrução da luz. Se ele fecha completamente o vaso, a gente chama de trombo oclusivo. Se ele fecha parcialmente, a gente pode ter um trombo mural ou canalizado. O mural é quando é um trombo mais antigo que ele tende a incorporar a parede do vaso. E o canalizado é quando você tem dentro do trombo uma tentativa de organização e formação de novos vasos. A gente vai entender melhor daqui a pouquinho isso. Quanto à estrutura, a gente vai ver macroscopicamente, né, principalmente, também micro, a quantidade de elementos que compõem aquele trombo. Então, vai ser um trombo vermelho, um trombo branco, hialino, geralmente é um trombo com maior quantidade mais de fibrina, com menos elementos figurados. Geralmente um trombo hialino é um trombo mais capilar. E um trombo misto, que é um trombo que a gente percebe aí essas camadas, geralmente concêntricas pelas deposições, e a gente percebe um trombo misto. E a presença ou não de infecção, séptico ou asséptico. Percebam que não são classificações excludentes, né? Então eu posso falar que é um trombo venoso, vermelho, porque geralmente o trombo venoso está relacionado à estase desse sangue, maior quantidade de fibrina, maior quantidade de elementos ali de leucócitos e também de hemácias que tornam aquele trombo mais vermelho. E esse trombo pode ser oclusivo
e séptico. Né? A gente sabe que na presença de bactéria, ou seja, na possibilidade de uma bacteremia, esse trombo é um local de excelente crescimento bacteriano. Né? Aqui a gente vê algumas imagens, né, de um trombo arterial fechando, oclusivo, né, fechando completamente essa artéria. A gente percebe mesmo que macroscopicamente, tanto nessa imagem quanto nessa, a questão das cores, né, e dessa deposição concêntrica que a gente fala. A gente vai chamar isso de linhas de Zahn. Então a gente percebe que você tem uma área íntima, né, de relação aqui com essa parede vascular. E aqui é o histológico. A gente tem imagens melhores daqui a pouco. Linhas de Zahn é isso, olha, a gente consegue perceber depósitos concêntricos aqui nesse trombo venoso de uma veia ilíaca. E oclusivo, né? Aqui nessa imagem a gente percebe um trombo mais antigo, com uma recanalização que aconteceu, então ele se organizou e formou uma recanalização, e aqui a gente percebe nessa veia um trombo mais recente, fechando, ocluindo aí esse vaso. Então aqui a gente tem a parede do vaso e o trombo aqui dentro. O trombo começou a ser formado. Qual é o destino desse trombo? Então o que vai acontecer com ele? Então ele pode se propagar, ou seja, aumentar. Ele pode evoluir até o ponto de dissolver e ser eliminado naturalmente pelo próprio organismo. Ele pode se fragmentar e formar um êmbolo, que a gente vai falar de embolização. Ele pode se organizar e recanalizar, que a gente fala de conjuntivização. E ele pode ainda sofrer calcificação e infecção. Lembra lá da calcificação distrófica que a gente falou, que ocorria em locais de lesões antigas? Então, há um trombo, há a possibilidade de calcificação em cima desse trombo. O que vai depender é uma balança. De um lado, a gente tem um sistema de coagulação, do outro, a gente tem um sistema fibrinolítico. O que preponderar, a gente acaba tendo o destino desse trombo. Então, por exemplo, se eu tenho mais sistema de coagulação do que sistema de fibrinólise, a tendência desse trombo é aumentar, é propagar. Se, por outro lado, eu acabo tendo um aumento do sistema fibrinolítico em detrimento ao sistema de coagulação, a tendência disso é dissolver essa fibrina e dissolver esse trombo. Se, por outro lado, esse trombo está formado e eu tenho um equilíbrio entre fibrinólise e o sistema de coagulação, a tendência dele é se organizar, né, de forma crônica e se conjuntivizar, é ser substituído aquela área toda ali, porque são células, né? Então, substituído por um tecido conjuntivo. Nessa conjuntivização é que a gente chama de organização e que há a possibilidade de incorporação disso na parede do vaso. É óbvio que acaba diminuindo a luz do vaso, que vai gerar outras consequências. Mas aqui, em termos de destino do trombo, há essa possibilidade dele se organizar e, inclusive, se recanalizar. Nessa imagem do Robbins aqui, ele mostra isso. Ó, numa veia ilíaca, foi feita uma secção, a gente vê um trombo oclusivo, vermelho. Nessa opção, a gente está vendo a propagação desse trombo, ou seja, um crescimento. Então, aqui a gente já percebe a nossa balança pendendo aí para mais sistema de coagulação. Nessa outra imagem, a gente percebe que houve uma resolução, né? Então, a balança mais sistema de fibrinólise. Aqui a gente percebe que houve uma fragmentação desse trombo e, já que é na veia, ele acabou indo parar aonde? A veia, ela tende a aumentar, né? O tamanho, até passar pela veia cava, parar no coração e depois do átrio para o ventrículo e depois ir parar lá no pulmão, né? Então, esse sistema faz com que a fragmentação de um trombo venoso, ele acaba possibilitando a formação de uma embolia, que a gente conversa daqui a pouquinho. Então, é a fragmentação desse trombo que vai viajar nessa corrente sanguínea e que vai acabar obstruindo algum lugar. Que no caso de um trombo venoso, vai acabar parando numa estrutura que vai afunilando lá no pulmão, né, através das artérias pulmonares e acaba gerando aí uma embolia pulmonar. E essas duas aqui é a possibilidade do equilíbrio da balança.
né? É a formação daquele trombo que eu falei de incorporado na parede ou mural e a formação da recanalização. Eu acho que agora ficou mais fácil de entender, né? Bom, outra situação relacionada a essa coagulação é a possibilidade da gente ter a formação de milhares de microtrombos ao mesmo tempo. A gente vai chamar essa alteração de coagulação intravascular disseminada. Ela pode ter alguns fatores que a predispõem, como, por exemplo, a possibilidade de septicemia, complicações obstétricas no caso de uma embolia pelo líquido amniótico. O líquido amniótico ele tem uma grande quantidade de fatores procoagulantes, então favorecem esse processo. A possibilidade de choque, grandes queimados, né, onde você tem várias áreas de destruição ao mesmo tempo, então, neoplasias malignas, toxina de serpente. E o importante da gente comentar aqui da coagulação intravascular disseminada é que ela tem uma fase que é trombótica, né, onde você tem lá milhares de microtrombos sendo formados, e é óbvio que isso vai ter consequências, e ela tem uma fase também hemorrágica. Mas como? Pela exaustão, pelo exaurimento das substâncias ali relativas à coagulação. Nós acabamos nos referindo a uma coagulopatia de consumo, ou seja, você utiliza tanto os seus fatores fibrinogênio, fibrina, protrombina, enfim, que não é infinito, que você acaba tendo aí uma falta desses fatores que acaba num segundo momento tendo a possibilidade de hemorragias espontâneas. Bom, a síndrome da hiperviscosidade, então, é o todo. São distúrbios da microcirculação, caracterizado aí pelo aumento da viscosidade sanguínea, que acaba resultando na diminuição do fluxo, na isquemia dos órgãos e na possibilidade, inclusive, de infarto. As principais causas dessa hiperviscosidade eram uma daqueles pontos do triângulo, lembra? Estados hipercoaguláveis. Então, as principais causas são a hiperviscosidade plasmática, ou seja, um aumento da quantidade de proteína plasmática, uma hiperalbuminemia, por exemplo, um aumento do hematócrito, alterações da deformabilidade das hemácias, como no caso da anemia falciforme, um aumento da quantidade de leucócitos, que a gente chama de leucocitose. Para menos é penia, para mais é ose. Então, trombocitopenia para menos. Então, trombocitose é um aumento da quantidade dessas plaquetas e leucocitose é um aumento da quantidade de leucócitos, gerando essa leucostase que vai gerar uma hiperviscosidade, levando a uma estase sanguínea. Então, todos eles propiciam a alteração do fluxo sanguíneo, que favorece a questão do trombo, voltando lá na tríade de Virchow. Bom, e para finalizar a aula de hoje, a gente fala sobre a embolia. A embolia é a existência de um corpo sólido, líquido ou gasoso dentro de um vaso, pode ser sanguíneo ou linfático, que vai ser transportado, né, mas principalmente pelo sangue, e é capaz de obstruir esse vaso em um determinado local. Então, isso é embolia. A gente tem alguns exemplos de embolia sólida, líquida e a possibilidade da embolia gasosa. A embolia sólida, 90% das embolias, ela é proveniente de tromboembolia. Se a gente tiver que chutar, fulano teve uma embolia pulmonar, 90% dos casos de embolia são provenientes da ruptura do trombo, ou seja, daquela massa sólida que se solta e vai viajar na corrente sanguínea até entupir um determinado local que é menor, que é mais estreito. A ateroembolia é outra possibilidade também de embolia sólida, que é a fragmentação agora do ateroma em si. Né? Então, na aterosclerose, a formação daquele ateroma, há a possibilidade de fragmentação. Então, você tem lá aquele fragmento de cristais de colesterol que eventualmente vai entupir algum vaso. E a embolia tumoral. Então, quando você tem a formação de metástases, são células que se soltam ali de um determinado tumor, ganham uma corrente sanguínea ou linfática e acabam por viajar nessa corrente sanguínea. Então, esse agrupamento de células neoplásicas que estão viajando ali, que vão formar um tumor à distância, que a gente chama de metástase, é uma embolia tumoral. Já as embolias líquidas, a gente tem principal exemplo aí de embolia líquida é a embolia por líquido amniótico, que é um acidente obstétrico importante, né? Durante o parto, há
entrada de quantidade de líquido amniótico dentro dos vasos maternos, né? Levando aí a possibilidade, inclusive, de uma coagulação intravascular disseminada, lembra? Já que o líquido amniótico, ele tem uma grande concentração de fatores procoagulantes, então eles geram um estado hipercoagulável. Outra possibilidade, claro, são as iatrogenias, né? Então aqui é a inserção acidental ou criminosa de líquido dentro da corrente sanguínea. Também vai dar embolia. Outra possibilidade é a embolia gordurosa. A embolia gordurosa, ela pode ser decorrente principalmente de fraturas de ossos longos. Então paciente politraumatizado, né, que é a fratura de fêmur, fratura de tíbia, enfim, onde você tem exposição da medula amarela que acaba ganhando a corrente sanguínea e indo dar, por exemplo, uma embolia cerebral gordurosa, enfim. Então, qualquer situação, né, que você tenha aí as gotículas de gordura aí caindo na corrente sanguínea, a gente vai ter o quadro de embolia gordurosa. E por fim, a embolia gasosa. A embolia gasosa, ela pode também tanto ser iatrogênica, né, no caso ali da manipulação dos equipos que estão colocando, ou injeção com ar dentro, enfim, dentro da corrente sanguínea, ou também numa situação conhecida como síndrome do mergulhador, que é o indivíduo que vai para uma condição hiperbárica, em grandes profundezas de mergulho, e quando volta de forma muito rápida, e aquela grande quantidade de oxigênio, ela acaba formando gases. Então, formam bolhas que acabam dando embolia, sobretudo embolia pulmonar. É uma situação cada vez menos frequente, até pelo próprio conhecimento do processo patológico da história, onde os mergulhadores precisam fazer um retorno gradual à superfície para que não haja, né, a formação dessas bolhas de gás. Então aqui a gente vê uma tromboembolia pulmonar, tá vendo aqui uma massa de sangue solidificada dentro desse vaso, né? Então aqui há uma diferença da embolia para a região de trombo realmente, até para uma questão de necropsia, é que o êmbolo ele não é ligado à parede do vaso, diferentemente do trombo, né, que tem uma região que é intimamente relacionada à parede do vaso, aqui não. Então se percebe, e qual a consequência vai depender muito do tamanho desse êmbolo, né? Então nessa imagem a gente vê algumas possibilidades, tanto de fonte como de alguns efeitos. Então uma possível fonte é uma trombose venosa profunda. Então esse trombo ele se solta e ele acaba viajando aqui até chegar no coração, átrio, ventrículo e depois ele vai parar no pulmão. Então seria uma consequência o êmbolo, a embolia pulmonar. E que como consequência pode ser um infarto, né? Então você interrompe o suprimento de sangue daquela região, aquelas células acabam sofrendo por hipóxia e acabam entrando num processo de necrose coagulativa. Por outro lado, a gente tem aqui exemplo de embolia de líquido amniótico, né, entrando aqui dentro da corrente sanguínea. Outro exemplo aqui de um tumor aqui, né, de êmbolos tumorais, também caindo na corrente sanguínea de veias. Aqui exemplo de injeção, seja por ar, material estranho, né, de uma forma iatrogênica ou até mesmo criminosa. Então, dependendo de onde se injeta, né, é onde esses êmbolos vão parar. Catéter venoso infectado, então são várias as fontes. Aqui uma fratura, né, dando uma embolia gordurosa. Então aqui a gente tem vários tipos de possíveis, né, fatores aí causais. Já os êmbolos, né, arteriais, a gente tem aqui como exemplo da artéria carótida, né, no caso da aterosclerose, no caso de um trombo mural do átrio esquerdo, no caso de uma endocardite, né, bacteriana aqui na válvula aórtica, por exemplo, devido à aterosclerose, né, então você já tem uma aterosclerose que já diminui a luz daquele vaso, então favorece o processo de lesão endotelial e formação de trombo, né, que no caso, em cima dessa aterosclerose, áreas, né, provenientes aí de trombo mural ou de aneurisma, enfim, então são possíveis fontes de êmbolos arteriais. E onde que ele vai parar depende de que artéria que é.
né? Lembrando que, diferentemente da veia, que ela vai aumentando, a artéria ela vai diminuindo. Então, se eu tenho um trombo vindo de uma artéria, por exemplo, lá, uma carótida, você acaba podendo ter uma embolia cerebral ou na retina. Então depende, né, em que lugar, em que artéria, né, que vai estar levando aquele êmbolo para um local mais estreito. Bom, pessoal, então por hoje é só. Próxima aula a gente fala sobre isquemia, infarto e choque. Te espero lá, tá? Um abraço!